E vamos agora entrevistar o vereador Toninho de Souza, do PSD. Vereador Toninho de Souza, do PSD. O PSD está definido como oposição ao governo Pedro Taques? Bom dia, um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, Mauro Camargo, Michele, os ouvintes da Capital FM. Eu entendo que a decisão tomada pelo vice-governador, ex-vice-governador Carlos Favaro, ela é uma decisão que não se volta atrás, porque eu acompanhei Carlos Favaro na sua ida à Assembleia Legislativa, a entrega da carta, e nós mesmos temos conversado internamente, o próprio Carlos Favaro admite isso. Abrir mão da vice, abrir mão de toda aquela condição política, para depois voltar a discutir uma possibilidade de composição com o próprio governo. E aí eu já ouvi Wilson Santos dizer que Carlos Favaro poderia ser vice novamente, que poderia fazer parte desse grupo político novamente. Não dá para admitir, principalmente porque a sociedade ela acompanha atentamente e ela não perdoa determinados erros na política. Então, aquela posição do Carlos Favaro, ela foi uma posição definitiva de rompimento mesmo. Rompimento político e rompimento de futuro. A partir daquele momento, tomou-se uma decisão de discutir um projeto alternativo para o estado de Mato Grosso. E é isso que vocês têm anunciado diariamente aqui. Vários partidos discutindo projeto e discutindo posteriormente nomes para apresentar à população um projeto alternativo frente a esse que está aí, porque a sociedade, nós andamos por aí, Antero, a sociedade ela deseja ter um projeto alternativo para votar. Pode até ser que vote em Pedro Taques, mas neste momento ela deseja um projeto alternativo para votar. Eu estou falando de projeto, independente de nomes, seja Mauro Mendes, seja Otaviano Pivetta, seja Carlos Favaro, mas ela precisa ter uma alternativa no dia 7 de outubro. Ou seja, o Wellington Fagundes. Eu me esqueci aqui. Vereador, dois questionamentos. Primeiro, objetivamente, o PSD, quer dizer, o próprio Favaro, ele não se posicionou, olha, eu estou saindo porque eu não concordo com o governo Pedro Taques. Eu estou saindo porque eu quero fazer oposição ao governo Pedro Taques por essas e essas razões. Até agora, não, eu estou saindo porque eu quero ser candidato, porque eu vou sair, vou renunciar para poder cuidar do partido, das questões eleitorais, etc, etc. Mas não fez, em momento algum, salvo críticas pontuais em uma ou outra circunstância, o PSD não assumiu essa questão de, olha, nós somos agora um partido de oposição. Até porque tem 4 parlamentares lá ainda se declarando governistas até debaixo d'água. Como é que é essa situação no partido? Até quando isso vai persistir? Quando que o partido vai assumir efetivamente um caminho próprio, uma identidade própria? Mauro, primeiro eu quero deixar bem claro que o Carlos Favaro ele adotou uma postura dentro do PSD onde a maioria decide. E eu participei de uma longa reunião de 5 horas, começou 8, terminou por volta de 1h da manhã, onde vieram prefeitos de vários municípios de Mato Grosso e ele colocou a discussão à mesa. Entregaria os cargos ao governo do estado e declararia essa independência para partir Mas independência não é oposição, né? Mas para partir dali construir um novo caminho, a maioria decidiu que sim. Uns ainda resistiram à ideia de entregar o cargo. Eu acho que o sinal maior foi dado pelo próprio presidente do partido. O cargo de vice-governador. E aí não é somente o de vice-governador. Quem está ouvindo aí tem uma estrutura por trás disso. Diversos cargos que tanto é que o governador
logo em seguida demitiu esses cargos. Então o vice-governador Carlos Fávaro... Aliás, o governador demitiu porque não podia ser de outra forma, né? Não tem mais vice, ficou vazio. Tem assessor de vice. Ficou vazio, mas tô citando aqui para ter uma noção da estrutura... 14 cargos, exatamente. Da estrutura que Carlos Fávaro abriu mão dele de 14 assessores. 14 assessores. Então vejam bem, foi o maior sinal do despreendimento por cargos, por apego ao governo. E lógico que falou em independência para construir um novo projeto, mas eu estou dizendo aqui, um projeto novo, não voltar, e não faz sentido nós voltarmos uma discussão com Pedro Taques, com esse caminho que está aí. Então, deu-se um grito de liberdade, lógico que não foi colocado, e aí concordo com você, claramente na imprensa isso, estamos indo para a oposição, estamos rompendo, mas foram passos que foram dados em direção a esse projeto alternativo, e que o nosso presidente tem sido firme nesse propósito. Agora, os deputados ficaram no governo e nós precisamos colocar com muita clareza, tem os seus interesses, tem interesses de emendas, tem dinheiro a ser liberado pelo governo, tem cargos dentro do governo, eles são detentores de mandato, e aí nós precisamos até respeitar, embora eu seja partidário, eu preferia acompanhar o partido, mas a razão desses deputados permanecerem, isso também está estampado na cara de toda a população, e quem está nos acompanhando sabe exatamente a clareza disso. Aliás, nós precisamos deixar registrado aqui, o deputado Gilmar Fabres, que sempre traz um jogo aberto, ele sempre disse isso claramente. Ele foi o principal defensor da permanência dos deputados no governo. E ele não nega que tem interesses nessa permanência do governo e principalmente em emendas parlamentares, que alguns dizem que é muito importante para o comprometimento político de suas bases, comprometeu com o prefeito, com o vereador em cidades, e esse dinheiro não foi liberado. Eu me lembro de o Toninho está falando aí de cargos, eu vou passar a palavra para a Michele fazer uma pergunta. Eu me lembro de uma frase do Jânio Quadros, quando inaugurou o Jornal da Globo com Enio Pesce. Foi o primeiro Jornal da Globo que teve no país. E o primeiro entrevistado do Jornal da Globo foi Jânio Quadros. Aí o Enio Pesce pedia para ele explicar a renúncia. E ele falava: jornalista Enio, num país onde ninguém tem coragem de renunciar a emprego de guarda de quarteirão, eu renunciei à presidência da República. Por isso que eu falo aos jovens. Os jovens gostam de mim, jornalista, né? Porque ele teve coragem de se desapegar de cargos. Mas é difícil as pessoas abdicarem de emprego de guarda de quarteirão. É difícil. É difícil. É difícil. Michele Figueiredo. Vereador, a gente falava agora sobre essa questão dos deputados estaduais que teriam anunciado que permaneceriam na base do governo Pedro Taques. Nos bastidores da Assembleia Legislativa, a informação que corre é que os deputados já estariam refluindo desse posicionamento, até por medo de ficarem sem legenda para poderem disputar as eleições agora em outubro. Existe alguma informação nesse sentido dentro do partido? Eu tenho acompanhado, e o Carlos Fávaro, ele tratou disso com os deputados, respeitou inclusive o posicionamento pessoal de alguns deputados. Eu acho que o partido ele foi compreensivo com esses parlamentares. Não negou legenda, mas disse claramente o seguinte: lá na frente, o PSD tem um projeto. Definiu-se, por exemplo, vai com Mauro Mendes, seja este o nome, vai-se com Wellington Fagundes, o projeto do PSD é esse, não se discute outro caminho. Os deputados vêm a esse projeto, se enquadram nesse projeto, que é um projeto de partido, e aí precisa deixar bem claro que o PSD trata projeto de partido, e eu tenho certeza que os deputados irão compreender essa situação, mas não há negativa de legenda. Eu acho que os deputados lá na frente também irão pensar um projeto partidário. Nesse momento não há um pensamento partidário,
mas lá na frente eu tenho certeza que eles pensarão um projeto partidário e o PSD, com um rumo definido por maioria, não serão 4 deputados que vão querer tomar um caminho divergente ao partido. Tá, uma pergunta, o Toninho é candidato a deputado estadual? Primeiro, porque você pode falar que é candidato, você não pode pedir votos aqui, tá? É importante fazer esse alerta porque é da lei eleitoral. Primeiro, o Toninho é candidato a deputado estadual. Segundo, nas suas andanças, você percebe que o Carlos Fávaro está crescendo na postulação dele ao Senado da República? Porque eu acho que esse gesto do Carlos Fávaro realmente credenciou o Carlos Fávaro num debate político. Credenciou. As pessoas passarão a ter muito mais respeito pela postura do vice-governador Carlos Fávaro. Mas, em síntese, você é candidato a deputado estadual? E segundo, o que é que você sente da candidatura do Fávaro ao Senado da República? Antero, primeiro deixar bem claro aos ouvintes que essa questão de pré-candidatura, discussão política, ela é permitida pela legislação eleitoral. Tanto é que o rádio e a televisão, eles tratam candidaturas majoritárias. Nesse momento, por exemplo, discute Selma Arruda, pré-candidata ao Senado, Carlos Fávaro e outros grandes nomes. Quem vai disputar a proporcional também tem esse direito de levar essa discussão da pré-candidatura junto a qualquer eleitor, a qualquer situação, desde que respeitado o que o Antero colocou de não pedir voto. Até porque a chamada pré-candidatura é uma prévia, a população ela precisa ser esclarecida de quem vem candidato. A legislação eleitoral permite isso. Então, se alguém faz uma reunião com discussão política, ninguém está afrontando a lei. Só estará afrontando a lei se estiver pedindo o voto claramente. Então, deixar bem claro essa situação, porque de repente é o seguinte, falar, olha... Sim, mas o Toninho é ou não é? Não, eu não fujo a essa discussão. Só tô dizendo a separação, porque de repente um candidato a deputado, ele não pode falar de determinada situação, não pode falar, não pode fazer determinadas reuniões. Mas um outro pré-candidato em nível majoritário pode. A lei é igual para todos. Mas eu quero dizer o seguinte, pretendo disputar sim uma eleição de deputado estadual. Vou colocar o meu nome na prévia do partido, que é a convenção, provavelmente no mês de junho, e eu tenho esse desejo. Além desse desejo, a população trabalha, acompanha o nosso trabalho. Estou há 10 anos na política, o meu 3º mandato de vereador na capital, sempre crescendo na votação, sempre deixo registrado isso. Fui o penúltimo colocado na eleição que eu me elegi pela primeira vez em 2008, pedi uma oportunidade ao povo. Na eleição seguinte, já mostrando o trabalho, fui o 6º colocado, e na reeleição de 2016 eu fui o vereador mais votado de Cuiabá com 5.620 votos. Então, nós estamos num crescimento da nossa carreira profissional. Na política, temos um nome que transcende a capital e eu vou colocar o meu nome. Sempre foi um desejo do Toninho de Souza de chegar à Assembleia Legislativa. Agora, isso também depende da convenção do partido. Agora, desejo, propósito, eu tenho, e eu sempre defendi claramente os meus propósitos numa relação muito franca com a população, numa relação muito franca com os meus eleitores. Eu acho que pré-candidatura, só um comentário, pré-candidatura acaba se tornando uma espécie de neologismo, porque o sentido, na verdade, é que é o candidato, né? Só da candidatura. É da candidatura, né? A gente fica com não, mas é que tecnicamente só é candidato depois da convenção, né? Ok. Ok, é isso. Mas é candidato. Toninho de Souza é candidato a deputado. É candidato a candidato. Pode ser que lá na frente tenha alguma coisa que o impeça, mas nesse momento, aliás... Ele não falou do Fávaro. Como é que está a candidatura do Fávaro para o Senado? Antero, nós temos sentido que o Fávaro, aqui na Grande Cuiabá, posso falar da Baixada Cuiabana, que nós temos andado e temos conversado muito com a população. O Fávaro, ele cresceu bastante,
no conceito popular, no seu conhecimento. Ainda não é um nome totalmente conhecido na Baixada Cuiabana. Isso precisa ser colocado. Precisa trabalhar melhor. Até porque a gente tem conversado internamente junto com os companheiros, o Fávaro precisa dedicar mais a nossa Baixada Cuiabana. Trazer uma agenda voltada à Baixada Cuiabana. Ele tem muitas ações no interior do estado, mas ele não tem uma presença política em Cuiabá, em Várzea Grande, dos municípios do entorno da Baixada Cuiabana. Se você perceber a agenda dele, toda é destinada ao interior do estado. Mas, fruto desse posicionamento, a mídia, ela trabalha isso porque uma posição dessa, uma renúncia, isso acaba repercutindo aqui no programa da Capital FM, no Notícia de Frente, nos veículos de comunicação, isso chega à população. Então, melhorou muito, mas eu entendo que ainda precisa de uma massificação. Da candidatura do Fávaro. É o grande desafio da massificação. Exemplo, o Fávaro, ele tem uma candidatura colocada ao Senado, podendo, inclusive, sendo içado a candidatura ao governo do estado. Essa é uma possibilidade. Hoje, por que eu falo que o melhor nome é Mauro Mendes? O nome melhor avaliado perante a população. As próprias pesquisas indicam isso. As próprias conversas com a população. Uma coisa é certa. O povo hoje não quer votar em Pedro Táxi. De 10 pessoas que eu converso na rua, independente de Cuiabá, Várzea Grande, Toninho, a pergunta é: quem vem candidato ao governo? E eu, numa relação muito franca, olha, o único nome colocado até agora é do governador Pedro Táxi. Ainda estamos construindo um nome. E aí o povo diz: não, esse não. Então você sente uma rejeição natural. E aí você pergunta pro cidadão, fala: mas e você? Fala: olha, Mauro Mendes seria um bom nome. Sempre vem. Mas isso é por causa do seu habitat Cuiabá, né? Tá falando da Baixada, né? Cuiabá. Tá falando da Baixada. Cuiabá. A Baixada é muito forte. Então local, né? Né? Mesmo o nome do Mauro aí, né? Na Baixada. Que foi um bom prefeito, diga-se de passagem. Na Baixada Cuiabana seria um nome mais leve. Qualquer outra alternativa, o próprio Wellington Fagundes não tem esse conhecimento aqui na Baixada Cuiabana. O Wellington Fagundes é senador do estado de Mato Grosso, ok. Mas eu falo, Mauro, e Antero, Michele, de alguém que anda esta cidade de ponta a ponta e a Baixada Cuiabana. O Wellington não tem lá esse conhecimento. Essa inserção tão grande, né? Perante a essa população. Identificação, é verdade. Não tem essa identificação. Teria que se fazer esse trabalho de massificação. Por isso que a gente diz, se você colocar na fila e os nomes mais fáceis, hoje seria de Mauro Mendes. Agora, qualquer outra alternativa, em se tratando de Baixada Cuiabana, teria que fazer essa inserção política aqui na Baixada Cuiabana. Tá absolutamente correto. Correta a leitura. Antônio, né? Porque todos os nomes, o Fávaro também precisa entrar aqui. E todos os nomes. Ele fica negócio do interior, porque não adianta ter só proposta para o agronegócio. Tem que ter proposta aqui. Urbana, para a cidade. Urbana. O que fazer? Segurança, Cuiabá, educação, Cuiabá, infraestrutura, desenvolvimento. Saúde, enfim, tem que pensar nisso. E você pega o seguinte, a Baixada Cuiabana. Pontos essenciais. Primeiro, você tem que discutir uma proposta viável para a saúde, porque a saúde ela afeta o estado de Mato Grosso e fortemente nós aqui. Segundo ponto, uma proposta viável para o serviço público, a ponto de não crucificar o servidor público, mas também não sacrificar a máquina pública. O erário, né? O erário. Comprometer E aí você coloca nesse viés um MT Saúde, que também tem interferência na nossa rede pública de saúde. Então, assim... Isso está sendo discutido dentro do PSD? Nós começamos um grupo de trabalho, formou-se um grupo de trabalho, e inclusive eu apresentei sugestões, foram 3 sugestões que eu apresentei, que nós precisamos trazer isso como proposta à população. Independente de senador, de governador, isso precisa ser discutido com a população.
que são os setores. Até por um candidato a deputado, você não acha, não? Também. A saúde pode se resolver a partir da Assembleia Legislativa. Exatamente. Também porque isso interessa a população. Se você for conversar hoje com a população concentrada aqui, ou ela depende exclusivamente do serviço público, na sua maioria, ou você tem alguém ligado ao serviço público. Exemplo, a derrocada política na sua imagem de Pedro Táxi começou aonde? Exatamente no trato com os servidores públicos, em relação à RGA. Aí começou o problema de Embora Pedro tenha Táxi. concedido tudo, né? Sim. É engraçado isso. O táxi é interessante, né? Mas é a lida, né? Tudo ficou com desgaste. Pois é. Mas, enfim. É a forma, né? É a comunicação. Na forma a forma de negociar. Na forma de negociação, ali começou o problema. Então você precisa ter propostas viáveis e aquilo que eu disse, o equilíbrio. Você não pode pesar de um lado e sacrificar o Estado, mas você também não pode sacrificar o servidor público. Então tem que haver esse equilíbrio. Esse tipo de proposta fundamentalmente repercute onde? Discute-se onde? Na sua maior camada, na nossa Baixada Cuiabana. Tá. Agora eu vou perguntar para o vereador Toninho. O senhor falou aí do desgaste do governador Pedro Táxi. E o desgaste do prefeito Emanuel Pinheiro? Você foi um dos 9 vereadores que assinou a CPI do Paletó. E o desgaste do prefeito Emanuel Pinheiro depois das imagens do Paletó? Antes eu não vou dizer. Sim. Mas depois das imagens do Paletó. O Antero, eu fui a nona. Você que tá andando aí pela cidade, o que você pode dizer? Eu fui a 9ª assinatura para implantar a CPI do Paletó. Isso eu preciso deixar bem claro. O Diego estava viajando, ele chegou, foi a 8ª e eu fui a 9ª e decisiva assinatura que permitiu a abertura da CPI. E, infelizmente, o prefeito Emanuel Pinheiro deixou chegar a essa situação que nós enfrentamos hoje. Também nós estamos aqui num veículo de comunicação por falta de encarar a situação com clareza. Eu várias vezes conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro. Vá, conceda entrevista, vá à Câmara, explique essa situação, encare o problema. O que fez Emanuel Pinheiro? Ele fugiu desse problema. As alternativas que ele tinha, as oportunidades que ele tinha, ele dizia o seguinte: vou falar dentro do processo, a verdade vai aparecer. Uma frase que ele tomou para ele e que começou a repetir seguidas vezes. Abriu-se o procedimento investigativo dentro da Câmara. Ele abriu mão de lá comparecer e levar aquilo que ele considerava que tinha provas contundentes. Se tem prova contundente, a CPI é o momento ideal para se apresentar. Não apresentou. Então continuou com aquele mesmo discurso, que a verdade ia aparecer e que ele iria responder dentro do processo. A verdade, mas ele se recusa a mostrar a dele, né? A verdade que apareceu perante a população foi aquela do vídeo, a fala de Silval dizendo que dinheiro de propina, a fala de Silvio. Então vejam bem, aí você indaga, mas que verdade é essa? Se a verdade vai aparecer e o prefeito não contrapôs nada, não apresentou nada, a verdade que ficou para a população foi essa imagem e aquilo que disseram a respeito do vídeo. Aquele depoimento do Silval foi arrasador, né? E aí, Antero? E o advogado do Emanuel ajudou bastante. Ajudou bastante, Silval. E aí eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: como a população vai encarar de uma forma diferente. A população hoje não acredita no prefeito Emanuel Pinheiro. Ele dizia o seguinte: vou superar essa fase com trabalho. Tá bom. A gente veio na fase de aniversário de Cuiabá, aí você espera o seguinte: qual que é a grande obra da prefeitura de Cuiabá? Uma série de inaugurações. Não se tem
algo de concreto da prefeitura que se possa encobrir aquela imagem, aquele fato que mostrado na televisão, e nem aqueles depoimentos contundentes dizendo foi propina. Então não houve. Não, teve sim, de concreto teve Luan Santana. E Munhoz Mariano. Pois é. Então Mariano. vejam bem, exatamente no período, e aí vem, nós acompanhando aqui, a Santa Casa com as portas fechadas, naquela oportunidade. Hoje o dinheiro foi repassado para a Santa Casa e voltou a funcionar. Mas naquela oportunidade, Santa Casa com as portas fechadas, o dinheiro no caixa da prefeitura. E tome show para a população. Então vejam bem, aí você está falando na capital do estado de uma sociedade altamente esclarecida, como, Antero, que a população ela terá um outro sentimento, uma outra imagem do prefeito Emanuel Pinheiro. Se a verdade não apareceu, se as ações que ele prometia, que ia superar aquele momento difícil com ações, essas ações concretas não aconteceram. Então eu acho que dessa forma eu respondo essa pergunta que me foi feita, porque eu ando e a gente conversa com a população. Não, pois é, mas você disse que sente isso em relação ao governador Pedro Taques. Você sente isso também em relação ao prefeito? É a mesma coisa em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro. Não tem crédito perante a população. A população não acredita na figura do prefeito Emanuel Pinheiro. E tem uma imagem dele altamente pejorativa. Agora, o executivo de repente se transforma com ações, e infelizmente as ações ela não têm acontecido na gestão de Emanuel Pinheiro. Está na hora da gente encerrar, mas eu quero fazer uma última pergunta. O vereador Diego Guimarães, ele me passou um WhatsApp, foi feito um ofício, não sei se você sabe desse ofício. Sim. Você também participou disso, para o presidente Justino. Novos membros. A fim de que o presidente Justino nomeie os 9 membros, porque ele não precisa, inclusive, esperar a decisão do Poder Judiciário, uma vez que o juiz de piso e a desembargadora relatora, ambos já consideraram que deve sim ter o afastamento dos vereadores Adevair e Mário Nadaf. Sim. Né? Então os vereadores estão pedindo ao vereador Justino para nomear. Você acredita que o vereador Justino pode nomear os novos membros? Olha, cada situação da Câmara é um momento, Antero, e eu preciso deixar muito bem claro aqui para a população. O prefeito Emanuel Pinheiro perdeu não somente crédito perante a população, mas ele vem perdendo apoio interno à Câmara Municipal de Cuiabá. Eu digo o seguinte: se novos fatos acontecerem dentro desse processo, o que é isso, Toninho? Uma operação da polícia, ou um outro fato, como esse, nomear novos membros da CPI e a investigação prosseguir, Emanuel Pinheiro não tem aquela quantidade de apoio que ele tinha antes da Câmara Municipal, até essa CPI ser travada, porque vários vereadores, também por problemas internos de condução da Câmara Municipal, condução política, se sentiram afetados. Essa história de denúncias que começou tentando atingir a oposição afetou também a base do prefeito Emanuel Pinheiro. E esses vereadores atingidos hoje estão revoltados com o próprio executivo. Então, qual o tamanho da base hoje real do prefeito? Eu acho que em torno de 15, abaixo de 15. Então ainda tem maioria, né? Não, tem maioria, mas não tem aquela absoluta como tinha, né? Tá certo. Mas enfim, Antero, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é possível, até diante de um novo cenário e o próprio posicionamento político do vereador Justino Malheiros, é possível que ele possa atender esse pedido da oposição e nomear os novos membros
dentre os 9 que assinaram primeiro a CPI, que deu origem à CPI. Aqui tem uma opinião do Gilberto Moro Dutra. Na verdade, o alcaide deveria ser preso, assim como toda pessoa que surrupia algo. Essa história de CPI é para postergar e cair no esquecimento, dizer que estão fazendo alguma coisa. É difícil um político honesto. O povo tá revoltado de com essa sapicuá situação, cheio né? com essas coisas, né? Justificar o injustificável. Essa CPI não vai dar em nada. Esses caras estão todos separados do público e juntos em 4 paredes. Quer dizer, a população cobra, né, ações Sim. da CPI. Mas, vereador Toninho, muito obrigado pela entrevista. Antero, obrigado a você, obrigado Mauro, Michele e aos ouvintes da Rádio Capital FM.